Irmãos, esse texto, Jesus está... Eu já falei com os irmãos em uma ocasião sobre esse texto aqui, mas foi na oração, né, que eu comentei esse texto com os irmãos. Esse texto se passa, mas eu comentei alguns versículos só. Esse texto se passa depois de uma cura que Jesus fez ali no tanque de Betesda, no capítulo 5, se os irmãos forem ver. No início do capítulo 5, Jesus cura um homem e os judeus vão censurar Jesus, falar mal dele porque ele curou aquele homem no sábado, né? Curou aquele homem no sábado. E para aqueles homens judeus, ele não poderia ter feito aquilo no sábado. Então ele censura aqueles homens. Aqueles homens censuram a Jesus por ter feito aquela obra no sábado. E a partir daí, Jesus vai, a partir do versículo 16, falar sobre o Pai e o Filho, e que a obra que ele veio fazer através do Pai. E as manifestações que vinham dele, que seria as curas que ele fez, os milagres que ele fez, alimentando pessoas, curando pessoas, ressuscitando os mortos. O próprio João vai dizer que todos os livros do mundo não seria possível pela quantidade de obra que Jesus fez. Isso no final do capítulo do livro aqui de João. E por que Jesus fala isso para eles? Porque as palavras de Jesus não entravam no coração deles. Jesus, em certo texto, Jesus fala bem assim: vocês deveriam crer pelo menos pelos milagres que vocês veem. Se eu fosse alguém que não fosse de Deus realmente, eu não mostraria tantos milagres, tanta obra desta maneira. Teve um certo homem que chegou para Jesus e falou assim: tu és de fato um mestre verdadeiro, que tu vem de Deus, porque ninguém poderia fazer tais obras se não fosse de Deus. Então as obras testificavam que ele de fato era filho de Deus. E a partir do versículo 16, ele vai mostrar que ele e o Pai são um, e por conta dessa manifestação para os judeus, isso era uma blasfêmia. Ele se faz igual a Deus, né? O versículo 19 fala assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, Jesus demonstrava várias vezes que ele era igual ao Pai. Ele fala aqui no versículo 20: porque o Pai ama o Filho, mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então, eles acusavam Jesus de ser igual ao Pai, e aí eles censuravam a Jesus. O versículo 18 diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, como ele fez curando o homem do tanque de Betesda, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, as obras de Jesus, a palavra de Jesus manifestava que ele era um com o Pai e Deus igualmente. E aí Jesus vai censurar os judeus por conta disso. E aí vai chegar nesse texto final a qual lemos aqui, depois de toda a censura que ele faz, e defende o evangelho, por assim dizer, dele ser igual ao Pai. A partir do versículo 38 ele vai dizer: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Vocês não creem naquele que ele enviou, por isso que a palavra não entra em vocês. Por isso que vocês não conseguem receber o evangelho, porque vocês não conseguem crer naquele que ele enviou. Por isso, irmãos, que os mais simples, e eu não estou dizendo necessariamente de falta de conhecimento ou falta de dinheiro, mas aqueles mais simples de coração e consciência receberam a Cristo. Aqueles que observavam em si mesmo não ter nada, receberam Jesus em seus corações. Você vê, acaba que, infelizmente, aqueles que têm muita posse ou são de uma classe social diferente, tendem a ter mais dificuldade em recepcionar o evangelho.
tende a ter mais garantias em sua vida e por conta dessas garantias, colocam nelas a esperança. E vamos observar que aqueles que receberam a Jesus eram os pobres, eram os mais necessitados, eram as prostitutas, eram aqueles cobradores de impostos que eram marginalizados, estavam à margem da sociedade, mas recebiam Jesus, viam em Jesus a esperança. Nossa, esse homem falou. Nós vamos ver, o pastor pregou aqui esses dias, aquela mulher que recebeu a Jesus no tanque, ele falou tudo sobre mim. Ela se considerava pecadora, ela via a sua necessidade, então recebeu Jesus de coração aberto. Estes aqui não recebiam, e eram os mais cultos da época, conheciam a lei de Moisés de forma profunda, discutiam a lei do Antigo Testamento de ponta a ponta, conheciam perfeitamente a lei, no entanto que debatiam com Jesus, né? Só que eles não tinham o Espírito Santo, então não interpretavam a lei de forma adequada, de forma certa. Então Jesus começa a censurar eles, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós, vocês não creem em Jesus. Aí Jesus vai colocar a partir do versículo 39, vocês examinam as Escrituras, o texto fala, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus não está dizendo aqui, irmãos, ele não está falando, examinem as Escrituras, vocês vão ver que elas têm vida eterna. Jesus está falando com eles, vocês examinam as Escrituras, e vocês acham ter nas Escrituras vida eterna, só que vocês não querem vir a mim para terdes vida. Uma coisa, irmãos, que aqueles homens tinham, eles tinham uma certa relação com as Escrituras, eles tinham um certo contato com a palavra de Deus, eles tinham um certo conhecimento daquilo que Deus havia anunciado aos homens, mas mesmo assim, este relacionamento, este conhecimento, este contato com a Bíblia, com a Escritura, ainda assim não podia fazer eles salvos, ainda assim não poderiam conduzir eles à salvação por conta dos seus corações que não recepcionaram Cristo. Uma coisa, irmãos, que nós devemos entender, que há uma maneira certa de olhar para a palavra de Deus, e a maneira certa, irmãos, está na própria pessoa de Jesus. Esses homens olharam para a Escritura e mesmo assim não observaram Cristo. Jesus fala para eles, vocês examinam as Escrituras e acham nelas ter vida eterna, elas testificam de mim, Jesus falou, mas vocês não quereis vir a mim para terdes vida. Logo, irmãos, é possível o homem conhecer a Escritura, ler de certa maneira, ter um nível de conhecimento e ainda assim não conhecer profundamente Cristo, ainda assim não conhecer o autor da Escritura, o do porquê que aquilo está escrito ali. Jesus fala no versículo 46 e no versículo 47, porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim. Olha o que Jesus falou, porque de mim escreveu ele, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés escreveu sobre mim. A relação então que esses homens tinham com a Escritura era que conheciam Moisés, mas não conseguiam ver que Moisés falava de Cristo. Tinham em Moisés muitos desejos, tinham em Moisés um brilhantismo, tinha em Moisés e nos profetas uma certa intelectualidade, um certo conhecimento, achavam-se super espirituais por conta de conhecer a lei do Antigo Testamento, mas ainda assim, eles não recepcionavam a palavra do Senhor. Moisés escreveu sobre mim, Jesus falou, mas vocês não creem nas minhas palavras. Uma coisa, irmãos, que nós devemos pensar sobre esse texto aqui, o tempo em que nós estamos vivendo, a Escritura tem sido usada de maneira completamente errada, completamente equivocada. As pessoas têm usado a palavra de Deus a seu bel prazer, a sua própria vontade, a interpretação daquilo que eles acham certo, e nunca realmente vão à Escritura de modo a conhecer Deus realmente. Cristo para eles só é um homem que falou de modo moral, que falou de coisas certas, que falou de maneira que a sociedade pode viver de forma adequada, e que amar o próximo é uma coisa boa,
mas eles vão até um limite que eles desejam recepcionar, aceitar. Assim como esses judeus não aceitavam a Cristo, irmãos, mas tinham na Escritura um grande valor, assim é a nossa sociedade. Assim são muitas igrejas. Assim são muitas pessoas que se dizem cristãs. Tem na Escritura, tem até em Cristo um certo valor, mas não na sua totalidade. Quando Jesus chegar, e aí no capítulo 6 Jesus vai dizer para eles isso, quando ele multiplica pães e tudo mais, eles vão até Jesus, Jesus fala assim: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Muitos daqueles se retiraram, muitos abandonaram a Cristo, muitos não quiseram Cristo. Sabe o que acontece, irmãos? Nós muitas das vezes queremos Cristo pela metade. Nós queremos Cristo até a nossa mente ser acalentada, ser acalmada, mas não queremos o Cristo da Escritura. Certo homem disse que muitos dos cristãos criaram o seu próprio Deus e por isso não conseguem viver e crer e viver de forma piamente cristã, porque o Deus que eles criaram na mente é o Deus que eles adoram e não o Deus das Escrituras. É muito possível, irmãos, e é muito interessante nós vermos a Escritura. Por isso que nós temos que olhar ela com muita clareza e muita profundidade, irmãos, porque ela vai dar norte ao nosso coração e luz à nossa consciência. Nós iremos identificar este homem, esta mulher, este pastor, este ensino, esta doutrina não vem de Cristo, porque ela não tem Cristo de forma completa, ela não tem a Escritura de forma completa, ela não tem Deus de forma completa. Jesus fala: vocês acham ter na Escritura vida eterna, mas só que vocês não querem vir a mim para terdes vida. Nós podemos ter uma relação com a Escritura, irmãos, em que nós dominamos ela, mas a relação tem que ser ao contrário. Ela tem que nos dominar. Ela é que tem que dizer: faça isso, ou não faça aquilo outro. Nós, irmãos, falhamos na maioria das vezes, porque nós não aceitamos a Escritura de forma completa. E sabe o que é isso, irmãos? Falta de fé. Sabe por quê? Quando Deus chegou para Adão e Eva e falou assim: não come do fruto que vocês vão morrer. Qual era a briga que estava acontecendo ali na consciência de Eva e de Adão, quando o diabo vai tentar eles? Qual era a briga? A fé. Ou Eva cria naquilo que Deus falou, ou cria naquilo que o diabo está falando. Ou cria na palavra de Deus, ou cria naquilo que o diabo falou. O diabo falou: não, você não vai morrer não. Isso é engano de Deus, Deus está tentando te enganar. Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele, por isso que Ele não quer que você coma. Deus falou: não coma que você vai morrer. Sabe o que nós fazemos também, irmãos? Muitas das vezes, nós cremos na palavra do diabo. Porque quando a Bíblia manda nós fazermos uma coisa, nós dizemos: não, isso aí é difícil de fazer, eu não faço. Entende, irmãos? Nós sempre vamos naquilo que nós achamos, e nunca no que realmente a Escritura diz. E por isso a nossa falha é muito grande, muitas das vezes, como cristãos. E estou dizendo, não necessariamente porque nós somos perdidos, mas cremos em Jesus piamente, mas falhamos dessa maneira, muitas das vezes. Isso seria falta de fé. Nós não podemos ter uma relação com a Escritura, irmãos, de ela ser submissa a nós, mas nós devemos ter uma relação com a Escritura em que nós nos submetemos a ela. O que ela diz, nós seguimos, e assim seremos abençoados por Deus. O texto continua, irmãos, e Jesus vai dizer: e não quereis vir a mim para terdes vida. Versículo 40, 38. Desculpa, o 38 fala: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele em que ele enviou, não credes vós. Uma coisa, irmãos, que nós devemos pensar também é a nossa relação com Cristo. É muito interessante, irmãos, em que nós devemos aceitar Cristo de forma completa na sua veracidade. Como já comentei aqui, muitas das pessoas irão aceitar a Jesus, irmãos, um Jesus intelectual, o Jesus filosófico, em que tem ideias muito boas para o mundo, em que a nossa sociedade foi construída sobre uma mentalidade judaico-cristã, em que ensinos bons, respeito aos pais, amor aos filhos, amor à esposa, muitas das vezes são assuntos aceitos,
Mas o Cristo completo não é aceito. Jesus falou assim: vocês não quereis vir a mim para terdes vida. E nós podemos ter essa relação às vezes com Cristo e não irmos a Ele, irmãos, de forma completa, com todo o nosso coração. Não irmos a Jesus de maneira a aceitarmos a sua palavra. Sabe por quê? Esses judeus, esses fariseus, escribas, na maioria das vezes chegavam até Jesus dizendo: mestre. Irmãos, a inteligência de Jesus, obviamente ele era Deus. Se ele quisesse chegar para aqueles judeus e enganá-los de forma, pela sua retórica, pelas suas palavras, pela sua sabedoria, ele enganaria facilmente. Aqueles homens ficaram impressionados com os ensinos de Jesus. Só que Jesus não tinha, irmãos, um dever com eles, mas sim um dever com Deus. Então, eles aceitariam a Jesus, que fosse um multiplicador de pães, um homem que cura, mas que não falasse dos seus pecados, que não fizesse com que eles crescem nele piamente e que nele era a vida eterna. Se Jesus, irmãos, ele podia mudar a sociedade, podia milhões e milhões de judeus seguir a Jesus e não um crucificado, se Jesus quisesse. Porque no próximo capítulo, no capítulo 6, irmãos, eles vão querer fazer Jesus reis depois da multiplicação. Se os irmãos tiverem curiosidade no capítulo 6, depois se os irmãos quiserem ler, eles vão atravessar o rio, a cidade, andando atrás de Jesus, querendo fazer ele rei, só que Jesus foge. Olha, aqueles homens queriam aquele Jesus, multiplicador de pães, curador de pessoas, de ensinos perfeitos, mas o Cristo completo, irmãos, na maioria das vezes as pessoas querem rejeitar. O Cristo que morreu e ressuscitou é loucura. O Cristo que nos exige negar a nós mesmos, negar a nossa carne, negar os nossos interesses e tomar a sua cruz e segui-lo. Isso é loucura. Como assim? Eu devo me sacrificar? Eu devo tomar uma cruz? Eu devo seguir um caminho ardiloso e difícil, negar a mim mesmo, se necessário até meu pai e a minha mãe, deixar amar mais a ele do que a mim mesmo? Que ensino é esse? Que doutrina é essa? Mas esse é o que Cristo ensinava. Isso era o que Cristo falou. Certeza, irmãos, prega o evangelho de forma genuína, vê se as pessoas vão aceitar. Jesus falou assim: eu dei a tua palavra a eles e o mundo os odiou. Jesus falou em João 17, eu dei a sua palavra a eles e o mundo os odiou. Sabe por quê, irmãos? As pessoas não querem Cristo completamente, eles querem Cristo pela metade, um Cristo legal. É por isso, irmãos, que muitas das vezes uma série como The Chosen faz muito sucesso. Até um debate aí se a série deveria ser assistida ou não. Alguns outros pastores falam que não tem problema, uns falam que teria problema. Mas muitas das vezes as pessoas estão aceitando um Cristo só pela metade, o que é palatável. Jesus falou assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. A nossa relação com Cristo, irmãos, deve ser profunda e de busca intensa a Ele. Nós devemos buscá-lo de forma profunda. Jesus vai falar, mais à frente ele vai dizer, no versículo 43 e 44, eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Esses homens, irmãos, com certeza, como comentei, aceitaria outro que falaria em nome de Deus. Assim, mas como eu vim falando em nome de Deus, vocês não aceitam. Vocês aceitariam eu, talvez, se viesse de forma mais tranquila, dando a vocês benefícios muito bons. Vocês aceitam os outros, mas a mim você não aceita. Não é isso, irmãos, muitas das vezes que nós fazemos? Muitas das vezes, irmãos, nós aceitamos as ideias dos outros, os ensinos dos outros, mas o ensino de Cristo nós não aceitamos. Muitas das vezes nós não vamos ao Senhor de forma completa, porque preferimos ficar com a nossa própria ideia, e talvez esses outros que Jesus falou que seja nós mesmos. O ensino, o nosso próprio ensino. E não aceitamos o ensino de forma completa. E está aí, irmãos, a nossa debilidade. O nosso crescimento se dará, irmãos,
como cristãos à medida que nós conhecemos a Cristo. Essa é a medida. Paulo fala em Romanos 8 que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus teve um intuito, irmãos: Cristo ser o nosso alvo, Cristo ser a nossa forma. Deus está te moldando uma forma de Cristo. Deus está nos moldando, irmãos, à imagem do nosso Senhor. Ele é o nosso irmão mais velho, em que Deus, como nosso Pai, diz: você tem que ser como Ele. Você ainda é um bebezinho, criança, estou dizendo você de forma generalizada aqui. Somos bebês imaturos, tomamos decisões erradas, fazemos coisas erradas, pecamos de forma errada, mas quando olhando para o irmão mais velho, nós vemos ele é perfeito, ele faz tudo certo, ele ama a Deus com todo o seu coração, e Deus quer que nós sejamos como Cristo, irmãos. Jesus falou, olha o que ele falou: vocês cuidam, tendo as Escrituras, ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Toda a Escritura, irmãos, testifica única e exclusivamente da pessoa de Jesus. Deus não está nos empurrando para Cristo o tempo todo. Toda a Escritura, irmãos, está fincada na pessoa de Jesus. A minha falha em ser cristão, os meus deslizes estão no ponto em que eu não procuro ser igual a Jesus. Estão no ponto em que eu não busco a Cristo de forma que deveria buscar, em que eu não me achego a Ele de forma profunda. Aquele texto que diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, também funciona para mim e para você. O alívio virá, irmãos, quando nós formos a Cristo diariamente, insistentemente, consistentemente. Independente, irmãos, dos momentos que nós estamos passando, Jesus é o que nós precisamos. Então, irmãos, é possível aceitarmos os outros, não a Cristo. Agora, irmãos, o que a Escritura fala sobre Cristo? Versículo 39, ele diz: e são elas que de mim testificam. Versículo 46, porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim. Olha o que ele falou: porque de mim escreveu ele. Versículo 47, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha o que Jesus falou: as Escrituras testificam de mim, elas falam da minha pessoa. Moisés escreveu sobre mim, Jesus falou, porque de mim escreveu ele. Isso é impressionante, irmãos. Moisés, há quantos mil anos atrás antes de Jesus? 4.000 anos talvez, não sei a data certinha, porque próximo do exílio ali, do Êxodo, escreveu sobre a pessoa de Jesus. O irmão Edson pregou esses dias em João 24. Olha o que Jesus falou para aqueles discípulos que iriam para Emaús. Versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando você estiver lendo Gênesis, irmãos, saiba de uma coisa: você estará lendo sobre a pessoa de Jesus. Êxodo sobre Jesus, Levítico sobre Jesus, Números sobre Jesus. Toda a Escritura, irmãos, é única e exclusivamente sobre a pessoa de Cristo, em que você deve se conformar a Ele. Lembra do que o irmão Edson até comentou aqui agora? Toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, redarguir e formar todo homem perfeito, até que ele chegue à perfeição. Por conta de quê? Porque tem um homem que é perfeito. Porque teve um que foi perfeito. E nós estamos sendo empurrados, irmãos, para Ele. O versículo, irmãos, continua. Os discípulos disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Jesus fez um negócio com aqueles discípulos de Emaús. Começou a explicar o Antigo Testamento para eles. Isso aqui sou eu. Todos os cordeiros mortos e sacrificados, sou eu que fui sacrificado por vocês. Quando Abraão iria sacrificar Isaac no meu lugar, o cordeiro foi substituído por um homem. Quem substituiu o homem foi Cristo no Calvário. Como disse Paul Washer, o cutelo de Abraão parou,
Mas o cutelo de Deus não parou na cruz, ainda Cristo foi cravado. A Escritura toda, irmãos, está do início ao fim falando da pessoa de Jesus. E isso, irmãos, é impressionante, porque o próprio Cristo falou em que as Escrituras, elas de mim testificam. Elas de mim testificam. E não de mais ninguém. Então, irmãos, você tem que ir à Escritura, à Bíblia, para encontrar a Jesus. Nós devemos, irmãos, e isso aqui está uma falha minha, porque falo como um homem que não cumpre muitas das vezes aquilo que prega. Porque o nosso dever é ler a Escritura todo dia, irmãos, mesmo nos dias que você não queira ler. Porque o diabo quer mentir para a gente, irmãos, que a gente... Isso aí é ser muito legalista. Não, irmãos, confie naquilo que Deus disse para você. Busque-o. Vá para Jesus, independente da circunstância. Nele vai ter todo o fim, irmãos, do mal. Em Jesus vai ter todo o bem que você pode conseguir neste mundo. Toda a alegria que você vai poder se alegrar aqui estará na pessoa dele. Todo arrependimento que você precisa buscar estará na pessoa de Jesus. Ele é a nossa justificação, mas Ele também é a sua santificação. Ele é a sua regeneração, Ele é a sua glorificação. É aquele que morreu e te substituiu numa cruz e garantirá a você ir ao céu. Ele é aquele que diz que precisaria enviar o Consolador, e o Consolador testificaria tudo aquilo que Ele disse sobre Ele mesmo. É aquele que tem a chave, irmãos, da morte e do inferno. É aquele que Deus deu todo o juízo. É aquele que vai sentar sobre um trono e vai julgar os homens. É aquele que nos salvou de maneira cabal, de forma perfeita. Nós o rejeitamos. Cristo deve ser o nosso alvo maior, irmãos. Mas eu não estou falando aqui, irmãos, para você como se você fosse forte, não. Como se você não fosse falhar, não. Porque Cristo espera que você falhe. Não pense que Ele não espere que isso aconteça com você, não. Ele espera que você vai falhar. Ele espera que você seja fraco. Ele espera que você seja uma cana quebrada, um pavio que está só fumegando, uma fé que se esvai. Muitas das vezes os seus pensamentos passaram, talvez desviar da igreja, largar o Evangelho, mas Cristo ainda te chama. Ele é aquele que diz: vinde a mim, você que está cansado. Toda a obra, irmãos, está nas mãos dele. Confia que aquele que começou a boa obra há de terminar. Confia que aquele que começou a sua fé, você pode ser outra vez reanimado, ajudado, fortalecido. A sua fé pode ser outra vez fortalecida nele. Não importa, irmãos, quão grande ou quão falho você seja, Cristo é tudo que nós temos. Ele sabia, irmãos, pecadores que Ele ia salvar. Ele sabia homens que Ele ia conduzir à glória. É impressionante o Evangelho por conta da sua graça e da sua misericórdia. Eu não estou dizendo de uma hipergraça, irmãos, que leva os homens a querer viver uma vida largada e sem Cristo e sem regra e vivendo uma vida de pecado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Cristo sim recepciona pecadores da sua presença e os conduzirá ao céu. Ele é bom e misericordioso, irmãos, e quer que nós nos acheguemos a Ele. Então, irmãos, não vamos fazer como aqueles fariseus ou como aqueles judeus. Vamos a Ele. E aqui está o nosso alvo, a Escritura. Vamos orar? Te agradecemos, Deus, pela Tua graça e Tua bondade. Te louvamos por tudo, Senhor. Te louvo, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso apesar de nós. Nós acordamos hoje porque a Tua misericórdia nos concedeu isso, Senhor. Mas reiteradamente falhamos. Muitas das vezes fracassamos, Senhor. Muitas das vezes não somos quem deveríamos ser.
mas Tu és a nossa alegria, a nossa força. Tu és aquilo que nós devemos buscar com todo o nosso coração, Senhor. Tu és aquele a qual, ó Deus, fez tudo por nós. Ajuda-nos a chegar a Ti. Ajuda-nos na disciplina da leitura da Tua palavra. Ajuda-nos no esforço, Senhor, por ela. Ajuda-nos, ó Deus, a nos dedicarmos. Ajuda-nos a não pecarmos contra Ti. Livra-nos do mal que há em nós mesmos, Senhor. Livra-nos das nossas próprias fraquezas e debilidades. Livra-nos, ó Deus. Ajuda-nos em meio às calamidades, dificuldades, às tempestades que nos cercam. Trabalha, Senhor, de maneira tal em nosso coração, Senhor, que sejamos Teus completamente. Faça a obra, Deus, no nosso coração, Jesus. Ajuda-nos a sermos luz neste mundo, meu Pai. Ajuda-nos a manifestar a Tua glória aqui, Senhor. Tu fizestes a maior obra. Tu fizeste, Senhor, a maior obra neste mundo. Tu fizeste, Senhor, aquilo que as nossas mãos nunca fariam. Tu morreu no nosso lugar, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Nos ajude, meu Pai. Te louvamos, Pai. É você mesmo, tá? Graças a Deus, irmãos, nós louvamos a Deus pela sua palavra, nós glorificamos ao Senhor porque Ele é maravilhoso, nós louvamos a esse Deus maravilhoso.